E aí, Ale, prazer ser chamado aí por você, hein, cara? Muito bacana. Olá, galera. Uma boa tarde a todos. Um grande prazer estar aqui fazendo parte da Expo Magalu. Quero me apresentar. Sou o Camilo Santos, faço parte aqui do time comercial Magalu Marketplace. E nessa tarde venho trazer para vocês aqui um tema que com certeza muita gente está a fim de saber, né, quer entender melhor, que é justamente a expectativa e alguns dados muito importantes em relação ao final de ano, né? A gente sabe que o segundo semestre para o varejo no geral é um período muito importante. Só que, claro, a gente está falando de 2021, a gente passou aí estamos passando ainda por uma pandemia, né, torcendo para que de fato estejamos no fim dela. Então, tem um cenário bastante diferente do que a gente vinha observando nos últimos anos. Então, o nosso tema principal aqui é para falar sobre as campanhas, então, do segundo semestre. E eu começo trazendo para vocês um gráfico bastante emblemático, né, que é aqui um relatório da Atlântico, que mostra que durante um período ali do ano passado, logo que a pandemia começou a acelerar, a gente teve um aumento muito intenso em relação à penetração do e-commerce no varejo brasileiro. E aí a gente pode falar, então, que a gente evoluiu 10 anos em 10 semanas. É um número assustador. E por que eu trago esse dado para a gente começar aqui o nosso bate-papo? Porque se eu estou falando que a pandemia, né, o Covid-19 trouxe uma aceleração digital, a gente está falando muito sobre isso, isso vai impactar diretamente o nosso cenário, né? A nossa venda online, a forma com que eu faço a gestão da minha loja, a forma com que eu olho para o meu canal de marketplace, está intimamente ligado com isso. Por isso eu queria também aqui, ainda na abertura da minha fala, compartilhar com vocês um vídeo. Queria rodar um vídeo para dizer para vocês qual que é a real expectativa para o segundo semestre, né, ou seja, para os grandes eventos que a gente vai ter, que vão acontecer no segundo semestre do varejo brasileiro. E esse vídeo vai trazer de maneira muito clara o tamanho do desafio que a gente vai enfrentar. Então, eu queria soltar esse vídeo e aí vocês vão entender. Só não estou ouvindo o áudio do vídeo. Essa é a maior onda, né, do mundo, fica em Nazaré, Portugal, e como vocês podem observar, não é uma coisa para amadores, não é para surfistas sem treinamento, né, precisa todo de um equipamento especial, você precisa de muita coragem, né, acima de tudo, muita coragem, claro, mas de muito treinamento, de muita análise, de muita estratégia, são pontos fundamentais, não dá para você com pouco planejamento ou no achismo iniciar uma tentativa de surf numa onda como essa, tá? Ou seja, podemos seguir, pode avançar por gentileza. Qual que é a moral da história desse vídeo, né? Em todos os períodos de pré-Black Friday, a gente costuma utilizar esse vídeo para tentar causar impacto e deixar claro para os nossos sellers do tamanho do desafio que a gente tem. Então, se nos últimos anos a gente já tinha um cenário no qual, no final do ano, a gente tem esse grande desafio, imagina agora, diante do cenário atual. Queria compartilhar com vocês alguns dados do EBIT que mostram justamente um crescimento histórico também do e-commerce do ano passado. Então, a gente fechou o ano de 2020 aí batendo 87 bi em vendas, fantástico, ou seja, a gente nota claramente que o impacto da pandemia na aceleração digital foi muito claro. Podemos seguir. Quando a gente olha também para marketplace,
a gente também tem um crescimento expressivo, a gente está falando aí de 52%. Notem que aqueles canais que, além de venderem através de marketplace, mas também são um e-commerce, eles têm um crescimento também bastante expressivo. Isso chama muito atenção. E seguindo, a gente vai notar que tem algo muito especial aqui em relação à percepção do shopper, né? Ou seja, o comprador. A gente vem falando que essa aceleração digital, ela trouxe novos clientes, né? Podemos avançar. E o que a gente percebe aqui pelo relatório do EBIT é que é uma notícia muito boa, de que 90% desses novos clientes que vieram durante a pandemia, porque o varejo teve que fechar, então a gente teve aquela aceleração muito íngreme, muito pontual. E olha só que interessante, quando a gente percebe, quando a gente abre no detalhe, olhando aqui para o lado esquerdo, né, que são os critérios para a escolha do marketplace. Claro, a gente sabe que marketplace é um canal relacionado a preço. Então é importantíssimo a gente sempre ter ofertas competitivas. Mas quando eu olho aqui para a segunda linha desses critérios de escolha do marketplace, eu vejo que a confiança na marca do marketplace, né, confiança na marca daquele canal é algo fundamental. Notem que nesses períodos que a gente vai vivenciar agora do segundo semestre, alguns órgãos, né, como Reclame Aqui, Procon, Consumidor.gov, eles têm um monitoramento muito, muito preciso. Então é comum, em períodos de pré-Black Friday, a gente ter uma série de análises e de notícias falando, olha, esse canal aqui, ele está trazendo ofertas reais, né? Olha, mas esse player aqui, X% das ofertas que ele está falando que são competitivas, que realmente têm o melhor preço, elas não estão exatamente com o melhor preço. Então, a gente vai continuar lidando muito com isso. Quando eu olho aqui para o lado direito, que é exatamente o fator de decisão de compra do produto, olha que interessante. Tenho certeza que vocês já devem ter ouvido falar sobre isso aqui. Algumas das nossas palestras hoje falaram sobre a questão da qualidade, de reputação, e olha o que aparece em evidência, né? A avaliação do seller, ou seja, a loja parceira pelos consumidores, ou seja, a sua reputação, a forma com que você trata o cliente, a forma com que você responde ali o ticket, o chamado, o seu tom de voz, a forma com que você escreve, e isso vai impactar diretamente no seu CSAT, né, que é o nosso indicador que mede ali a satisfação do cliente em relação à sua resposta num ticket, e também o NPS, que é a experiência geral de compra. Cada vez mais, vender em marketplace tem se tornado algo exigente. E vocês devem também ter sentido isso na fala do Fred, ter ouvido isso também na fala da Luiz Helena, que no Magalu a gente tem sim uma preocupação muito clara em relação ao cliente. Então, temos que cuidar do cliente, temos que cuidar da loja. Reputação, pessoal, daqui para frente vai ser algo cada vez mais exigente, né? O Fred foi muito categórico, aí foi muito direto nas palavras dele pela manhã, dizendo que para trabalhar no Magalu, para ser um parceiro do Magalu, vai precisar seguir algumas regras, em especial regras que estão ligadas à experiência do cliente. Então, isso é fundamental. Claro, em segundo lugar, a gente vem também olhando ali que tem, de novo, aparecendo o preço e a promoção. Então, esses novos clientes que a gente está observando, segundo o relatório do EBIT, eles estão vindo, eles chegaram, eles gostaram da experiência. E aí a gente tem que lembrar aqui uma frase, né, do tio do Homem-Aranha, que ele fala o seguinte, né, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, olha o tamanho da responsabilidade que você, nosso seller, nosso parceiro, tem, né, não só agora, sempre teve, mas agora ainda mais, porque a gente está lidando com clientes novos, com clientes que não compravam online e chegaram e estão gostando. Então, a gente tem uma responsabilidade bastante grande. Mas, avançando, eu diria para vocês que a gente ainda tem muito espaço para crescimento. Por quê? Quando a gente olha nesse gráfico, olhando aqui a nível geral, né, a nível de varejo total, a gente percebe que, olhando para Black Friday, exclusivamente para período de Black Friday, comparando aí 2019 com 2020, a gente teve uma queda
de quase 15% no varejo total. Tem algumas categorias que cresceram, como materiais de construção, drogaria e farmácias, claro, muito puxado pelas características de pandemia. A gente foi obrigado a trabalhar de casa, muitas pessoas precisaram ali fazer alguns ajustes, né, nas suas residências, nos seus apartamentos, etc. Isso ficou muito claro, mas existe aí ainda uma oportunidade para esse ano, para a gente reverter, inclusive porque a gente está num cenário agora um pouco diferente, no qual a gente acredita, e eu vou trazer alguns dados em relação a isso, ou seja, ainda tem espaço para crescer. Se eu não me engano, o Fred também comentou isso, e alguns outros palestrantes, né, de que daqui para frente a gente entra num ciclo de crescimento exponencial ainda maior, né? E claro, isso vai gerar também uma demanda de trabalho, de atenção e de estratégia para nós. Podemos avançar. Trouxe aqui alguns dados da Black Friday de 2020 para alguns números, ou seja, nós tivemos aí 3 bilhões de reais apenas no dia 27, que foi na sexta-feira, um aumento de 24, quase 25% em relação à mesma data do ano passado. No total aí foram quase 5 milhões de pedidos, com um ticket médio de quase R$700, né? Quando a gente olha para o faturamento das lojas online, entre os dias 19 e 27 de novembro, a gente percebe que teve um crescimento aí de 30% em relação ao mesmo período do ano passado. Olha aqui um primeiro insight para a gente. A gente vem observando pelos dados que existe uma tendência de mudança no comportamento do consumidor em não ter uma compra tão represada como era antigamente, apenas na Black Friday, apenas no dia da Black Friday. Ou seja, foi observado aí, segundo essa nota da Nielsen, de que existe sim uma tendência, que aconteceu em 2020, que deve acontecer esse ano, de que a compra da Black Friday ela comece antes. Então aqui fica um insight muito legal para a gente, inclusive a Netshoes, de longa data, faz o Black November, né, diferente de outros players, e o Magalu tende a aproveitar isso também, em especial com os nossos sellers, porque quando a gente fala em marketplace, a gente está falando em sortimento amplo, né, de todas as categorias possíveis, e a gente sabe que naquela data em especial, a sexta-feira à noite, especificamente, ela não é mais o único momento de compra. Já tem alguns anos que a gente vem observando uma mudança no comportamento do consumidor. Vocês vão lembrar disso, antigamente, a gente ficava acordado até de madrugada, esperava da meia-noite para sair comprando aquilo que a gente esperou durante todo o ano, e nos últimos anos a gente já viu que não foi tão assim, né? Não foi exatamente assim. Então, hoje, cada player tem tido uma estratégia diferente, altera o preço num período diferente, e existe, como o relatório mostra, uma tendência de aproveitar um pouco mais as semanas que antecedem essa grande data. Podemos avançar. E aí, eu queria entrar no ponto principal aqui do nosso discurso, desse nosso bate-papo, que é o seguinte: o segundo semestre do varejo, não estou nem falando de e-commerce, falando de varejo, o segundo semestre do varejo já é um cenário desafiador no mundo inteiro, né? Porque são grandes as oportunidades. Quando eu falo em segundo semestre para o varejo digital, para o e-commerce, para o marketplace, eu estou falando de um cenário ainda mais desafiador. Legal. Agora, e se eu acrescentar isso, esse grande acontecimento, que a gente ainda está sofrendo um pouco com ele, que é a pandemia, ou seja, no qual a gente teve uma aceleração digital, uma readequação de muita coisa ao mesmo tempo, então é varejo fechando, varejo abrindo, agora pode abrir, agora não pode, enfim, foi uma loucura, foi um tempo realmente muito complexo para todo mundo. E aí, quando eu olho para o segundo semestre de 2021, pelo que está vindo por aí, a única coisa que eu consegui lembrar é do Monte Everest. Então eu queria fazer uma analogia simples aqui com vocês para dizer o seguinte: como que a gente escala o Monte Everest? Confesso para vocês que eu nunca escalei o Monte Everest, mas fui procurar aqui algumas referências. E o Monte Everest, ele existe uma técnica muito apurada.
eu não consigo escalar o Monte Everest com pressa, né? Eu não consigo fazer um plano de fazer o Monte Everest em alguns dias, em 2, 3 dias. É impossível. Eu preciso respeitar a montanha, eu preciso ter uma estratégia muito bem desenhada, eu preciso ir por partes, eu preciso entender. Inclusive tem um custo, né? Não sei se vocês sabiam, mas escalar o Monte Everest é caro, né? Você tem que pagar algumas taxas. Então, olha só, o cume, a parte mais alta ali do Monte Everest, para nós aqui hoje, é a Black Friday, que vai ser na última sexta-feira de novembro. Só que para eu chegar na Black Friday com fôlego, com estoque, né, com as condições da minha loja em dia, eu vou precisar de um planejamento amplo e também olhar para algumas outras datas. Então vamos ver aqui na tela quais são essas datas que a gente vai vivenciar. Então olha lá, eu tenho primeiro o Black Friday, que a gente já falou que é o nosso foco. Só que eu também tenho que tomar cuidado que a Black Friday ela praticamente emenda no Natal. Então eu estou ali nos últimos dias do mês de novembro. Acabou o Black Friday, lembra que eu tenho que entregar tudo que eu vendi, né? Mas aí já vem o período de Natal, que também é um período muito forte de vendas. Só que aqui no Magalu, quando o Natal acaba, a gente mal para de respirar e a gente já entra numa outra grande campanha de vendas, que é a liquidação fantástica, né? Que vai ser em janeiro de 2022. E olha que interessante, imagino que tem alguns sellers, alguns parceiros participando desse evento com a gente e que ainda nunca vivenciou uma liquidação fantástica, né? E aí eu quero dar alguns spoilers aqui para vocês. Nesse ano de 2021, em janeiro de 2021, o investimento que o Magalu fez na liquidação fantástica foi um investimento muito parecido, ou se não até maior, do que o investimento que foi feito na Black Friday. Então, eu queria dizer isso para vocês, de que, para nós do Magalu, a liquidação fantástica, ela tem uma importância, ela tem um peso, tamanho de Black Friday. E isso é importante vocês saberem, porque não adianta eu focar toda a minha energia na Black Friday e esquecer que eu tenho Natal e tenho a liquidação fantástica. E a proposta da liquidação fantástica, ela tem muito a ver, inclusive, com a proposta da Black Friday, porque é preço, né? É uma proposta de preço, ok? Então isso é muito importante. Vamos seguir aqui para as próximas datas. A gente está fazendo aqui no formato inverso. Então, ó, a gente está exatamente no momento agora, no comecinho dessa escalada do Monte Everest, que é em agosto. Acabamos de começar agora no domingo o Black App, que é como que um esquenta, né? É para a gente testar os motores, fazer aquele test drive. Então, nós estamos em agosto, já estamos vivenciando o Black App, um tráfego bastante intenso aqui para o Magalu, um investimento muito forte. Depois do Black App, podemos avançar. Nós temos ainda, em outubro, Dia das Crianças, e antes do Dia das Crianças, podemos avançar mais um, temos o aniversário do Magalu em setembro. Então, pessoal, olha o tamanho da oportunidade que nós temos, mas olha também o tamanho da responsabilidade que a gente tem, tá? Então não é só Black Friday, pessoal. Venda no varejo, segundo semestre, e-commerce, não é só Black Friday, tem muita coisa. Então se prepare como nunca você se preparou na história da sua operação. Podemos avançar. E olha só, expectativa para 2021. A gente tem ouvido aí nos noticiários, em alguns artigos, sobre uma teoria do consumo de vingança. O que é o consumo de vingança? As pessoas ficaram muito tempo confinadas, sem poder sair, algumas com receio de consumir, de comprar e etc. E o que a gente vem observando é que isso está acontecendo de fato. Só que esse consumo de vingança, que é esse retorno para o consumo, ele está intimamente ligado com o aspecto de países que estão avançando na vacinação. E isso a gente vem percebendo aqui. Podemos avançar. O Brasil citou recentemente aí, no qual a gente vem avançando, o Ricardo Amorim mostrou há pouco na palestra dele também alguns dados, o Brasil vem avançando bastante, e isso é muito positivo. E aí, quando eu olho para as regiões que isso está avançando mais, ou seja, quais são as regiões no Brasil onde as vacinas estão avançando ainda mais? Podemos seguir. A gente vai perceber
que a gente tem um grande impacto na região sudeste. E aí o ponto é, o que representa a região sudeste para o e-commerce? É uma das regiões principais, né? Assim como também a gente vem notando um crescimento interessante na penetração digital também na região centro-oeste e na região norte. Podemos avançar. E aí a gente percebe que já nos 6 primeiros meses de 2021, tivemos uma alta significativa no e-commerce, com algumas regiões aqui despontando, como a região sul, teve aí um crescimento, uma alta de 2,88, centro-oeste, nordeste também em destaque. Podemos seguir. E olha só, para fechar o nosso raciocínio, mais gente vacinada significa o quê? Que eu vou ter os principais estados, onde a gente já tem uma penetração ampla dessas regiões, a vacina avança e a penetração do e-commerce está boa, a gente tem um cenário muito promissor. Podemos avançar. A gente tem novos clientes chegando. Clientes que, segundo o relatório do EBIT, estão vindo e estão gostando, estão confiando nesse novo canal. Podemos avançar. E aí, claro, a gente precisa ter credibilidade e também performance no canal do qual a gente trabalha. Então, você hoje estar vendendo com a gente dentro do canal Magalu, você sabe do peso que tem a marca Magalu, o quanto que as pessoas confiam. O Fred comentou também hoje de manhã, né? E eu ouvi isso numa aula que eu ministrava ontem na Com School. Algumas pessoas têm alguns receios ainda em comprar de sites que fazem, por exemplo, cross-border, né? A gente compra com um certo receio de se vai chegar no prazo ou se é que vai chegar. No Magalu, não. O cliente compra do Magalu tendo certeza de que ele vai ter uma boa experiência de compra. Podemos avançar. E aí, quando eu falo em realidade para 2021, o que eu quero enfatizar com vocês? Eu preciso fazer uma preparação operacional como eu nunca fiz na vida. E isso já tem que ter começado. Podemos avançar. Negociação com fornecedores tem que estar muito alinhada. A minha curva A, em especial, precisa estar bem negociada, né? Eu preciso ter profundidade de estoque. Eu preciso precificar esses produtos e eu preciso ingressar nas promoções do Magalu. O meu time aqui no Magalu é um dos times responsáveis, inclusive, por essa frente de campanhas, de abrir as campanhas, de ajudar vocês a chegarem até as campanhas promocionais do Magalu Marketplace. Agora, não é só vender. Eu preciso entregar no prazo e entregar uma ótima experiência de pós-venda, porque senão eu tenho uma grande chance de quebrar o meu negócio. Inclusive, dizem, né, aí as histórias de que um dos momentos mais complexos de uma grande escalada é justamente a descida. Então, se eu não tomar cuidado nesse pós-venda, é mais ou menos como essa analogia de que, não, já cheguei no cume mesmo, já vendi, tá tudo bem, tá tudo certo, agora é só relaxar, aguardar o repasse cair na minha conta e sair gastando. Não, a gente precisa entregar uma experiência de compra coerente para o cliente. Então, pós-venda é fundamental. Podemos avançar. Dicas para as campanhas de 2021. Pessoal, aqui no Magalu, os nossos sellers, nossos parceiros, vêm tendo uma experiência fantástica com o desconto à vista. O desconto à vista é uma vantagem competitiva que aumenta a relevância dos seus SKUs, dos seus itens. Então, usem e abusem do desconto à vista, tá? Temos também o preço promocional, no qual você pode subir ali a sua curva A, selecionar ali alguns itens. Temos o Clube da Lu. É você oferecendo produtos para a nossa base segmentada, para a nossa base que compra com recorrência. Se você utiliza o nosso serviço de entregas, o Magalu Entregas, você sempre vai ter a oportunidade de ganhar frete grátis, de oferecer frete grátis. Entrou frete grátis na sua loja, conversão de vendas sobe muito. E também antecipação financeira. Se você é um seller que ainda recebe no modelo do fluxo, ou seja, um cliente comprou em 10 vezes, você recebe aquele repasse em 10 vezes, faça a alteração para o modelo 100% antecipado, porque daí toda semana você vai ter verba, você vai ter grana para ajudar aí na sua loja. Podemos avançar. Por fim, cadastrem mais produtos. Coloquem energia nesse ponto, pessoal. Quanto mais produtos cadastrados,
melhor é o aproveitamento. Imagina que marketplace, venda online, a grande sacada é sortimento. Quanto mais produtos disponíveis eu tiver com estoque, claro, maiores são as chances de vender e melhor é o meu aproveitamento. Podemos avançar? E aí, dica final. Se você é seller, entre no portal no qual você faz a gestão das suas vendas, você faz ali o atendimento de saque, clica lá em promoções, vai até o portal Magalu Promoções, que é nosso módulo promocional do Magalu, você vai lá encontrar diversas campanhas, inclusive as campanhas de Black App, que é a campanha atual, está lá aberto, a gente abriu uma campanha, inclusive hoje, de 20% de desconto à vista. Aproveite esse período forte. Se você é parceiro Magalu, entra lá no seu portal, vai lá em promoções, você vai chegar numa aba que tem preço promocional e desconto à vista. Ingresse ali nos dois, veja qual promoção faz mais sentido para você e ingresse. Pessoal, um grande prazer ter falado aqui com vocês. Preparem-se, porque esse segundo semestre começou com força total e vai ser, pessoal, como já muitos falaram, vai ser muito, muito emocionante. Nós temos datas fortíssimas. Vocês estiveram aí durante o longo do dia vendo o tamanho que o Magalu está chegando, né, a proporção das empresas que o Magalu está adquirindo e esse ecossistema amplo que nós estamos montando, e a gente tem um cenário muito promissor, né, a vacina chegando, as pessoas comprando, enfim, o cenário que a gente tem pela frente é um dos mais promissores dos últimos anos que nós tivemos, mas claro, demanda também da gente uma grande responsabilidade, tanto do lado de vocês, sellers, quanto também aqui do nosso lado Magalu. A gente está junto nessa para poder entregar para o cliente final uma melhor experiência de compra e a gente conta com vocês. E é assim que a gente encerra por aqui. Ótimas vendas, ótimo segundo semestre e tamo junto, pessoal. Um forte abraço.